Hello, pessoas! Hoje vamos trabalhar com vocês a competência 4 do Enem. Quer dizer, vamos fazer mais um trabalho aqui envolvendo competências, habilidades, para você tentar decifrar essas coisas muito malucas que o Enem propõe. Mas vamos lembrar, ao final das 7 competências, a gente vai ter 30 exercícios resolvidos, um sobre qual habilidade, que seria assim, um modelo típico de cada uma das habilidades. E você teria 30 questões aí para acertar no Enem. Né? Você tem que entender que mais exercícios sobre uma mesma habilidade vai aparecer, assim como nós vamos ter exercícios misturando habilidades entre si. Mas a ideia principal mesmo é a gente conseguir decifrar isso. Então, vamos lá. Competência de área 4. Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Noções de variação de grandeza significa o seguinte, pessoal, grandeza são aquelas coisas que a gente quantifica. Né? Então, eu posso quantificar comprimento, altura, volume, a quantidade de pessoas que estão numa fila, uma grandeza. Agora, essa competência, ela vai trabalhar com duas ideias. Variação de grandezas. A grandeza aumenta, diminui. Que tipo de comportamento é esse? Ela está aumentando ou diminuindo por quê? Ela aumenta de 1 em 1? Ela dobra, ela triplica, ela diminui? Como que funciona? E outra coisa, como que as grandezas também podem relacionar-se entre si? Quando uma aumenta, a outra diminui? Como é que duas grandezas ou mais podem interagir? É sobre isso que a competência vai trabalhar. Quais são as ferramentas de cálculo mais comuns dentro dessa estrutura aqui? É basicão mesmo, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, é o normal. Mas não significa que sejam somente elas que podem, né, vir a ser trabalhadas aqui. Então, partir para a habilidade 15. Identificar a relação de dependência entre grandezas. É legal que você compreenda isso aqui, ó. Relação de dependência entre grandezas. Duas grandezas e eu quero entender como é que elas se relacionam entre si. Já estou especificando a ideia de dependência, quer dizer, se essa aumenta, eu estou obrigando a outra a aumentar ou a diminuir. Como é que vai ser esse comportamento? Como é que vai ser essa relação de dependência? Legal? Tranquilo? Então vamos lá. Não tem coisa melhor do que a gente resolver um exercício em cima dessa ideia. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para futura comercialização. Bom, por enquanto, pessoal, o que eu tenho aqui é a história, o contexto, né? Ainda não rolou o comando de como que eu devo relacionar essas informações. No entanto, no próximo slide, a gente vai ter aqui as informações que a gente precisa. Nos testes foram medidas as massas dos agentes contaminantes em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos em dia, como segue. Então, presta atenção no que está rolando aqui. Ó. Nós estamos vendo que no filtro 1, em 6 dias, não foram capturados 18 miligramas de agentes contaminantes. No filtro 2, em 3 dias, não foram capturados 15 miligramas de agentes contaminantes. Então, olha só a sacada. Uma grandeza é massa, que aqui está sendo representada na unidade de miligrama. E a outra grandeza são os períodos, que aqui está sendo representado na unidade de tempo dia. Então, a gente tem uma relação de variação entre massa e período. E o que está sendo proposto no exercício é que eu tenho uma quantidade de massa de agente contaminante que não foi filtrada dentro de um determinado período de tempo. Então, se encaixa perfeitamente aí. Né? Duas grandezas e a variação entre elas é que vai ser comparada. Vamos ver como. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao pior desempenho. Aí ele deu o comando, explicou, aí você tem aqui da onde é a fonte e tal. Qual foi o filtro descartado? Bom, eu preciso voltar nessa historinha aqui, ó. Voltar naquela tabelinha que foi fornecida. E ele disse que o filtro a ser descartado é aquele que promover a maior razão entre a massa e o número de dias. Cara, razão você vai obter pela divisão entre a massa e o número de dias. 18 por 6
3 miligramas por dia. O que significa isso? Que o filtro 1, ele não reteve 3 miligramas por dia. O filtro 2, 15 por 3, não reteve 5, e assim sucessivamente. Pessoal, é só fazer a divisão entre a massa e a quantidade de dias. E qual é o pior filtro? Aquele que não reteve a maior massa em um dia. Quem é esse? É o filtro 2. Olha ele ali, ó. Ele não reteve 5 miligramas a cada dia. Tá vendo? Uma aplicação do contexto de razão para você poder fazer a comparação aí de variação entre duas grandezas. Alternativa correta, alternativa B. Legal? Muito fácil, né? Fechou! Vamos para a próxima habilidade, então. Habilidade 16. Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais. Essa habilidade é bem específica. A ideia de resolver situação-problema é lugar comum. Todas as competências do Enem vão falar de situação-problema. O que é isso? Estou te fazendo uma proposta com várias informações e tal, e que precisa ser organizada, equacionada por intermédio de ferramentas matemáticas. Pronto, isso é uma solução, é uma situação-problema. Agora, quando ele diz variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais, o que significa? Estou comparando duas grandezas entre si. E direto ou inversamente proporcionais significa proporcionalidade. Simples. Porque existem grandezas que relacionam entre si de tal forma que elas aumentam juntas, uma diminui e a outra aumenta, mas que elas não são proporcionais. Progressão geométrica não tem a ver com proporcionalidade direta ou inversa. Então aqui é bem claro, proporcionalidade direta ou inversa. E proporcionalidade direta ou inversa, a ferramenta mais comum a ser utilizada normalmente é regra de 3. E esse exercício aqui pode ser resolvido por regra de 3. O próximo que a gente vai colocar é representando essa habilidade 16. Vamos ver qual que é a dele. Lá do Enem de 2012, há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios, como por exemplo as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da ABNT. Cara, o exercício está falando de descarga de privada, mano. Que caca. Mas é simples. Ele está dizendo aqui, bacia ecológica, cada descarga gasta 6 litros. Bacia não sanitária, não ecológica, perdão, cada descarga vai gastar 15 litros. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga para uma bacia sanitária ecológica? Bom, a ideia aqui é a seguinte: eu tenho volume de água que vai ser determinado, e isso é uma grandeza, e tenho a quantidade de descargas. E você sabe, quanto mais descargas, mais volume de água. Então, sim, variação entre grandezas. Dá até para sacar que são diretamente proporcionais. Dobro de descarga, dobro de água. E o que ele está dizendo é o seguinte: qual que é a economia que eu faria se eu usar uma descarga não ecológica, que gasta 60 litros, para uma descarga ecológica? Fácil, né? Como que a gente vai comparar isso? Regra de 3, simples, é uma forma. Não necessariamente é a única maneira de resolver, mas sim, de qualquer maneira, por intermédio de proporcionalidade direta. É que eu acho que a regra de 3 fica legal, quer ver? Ó? Bacia não ecológica. Vamos comparar a quantidade de descargas com a quantidade de água, de volume. Cada descarga na bacia não ecológica gasta 15 litros de água. Quantas descargas eu precisaria dar para ter 60 litros de água? Vamos colocar uma flechinha ao lado de descargas, uma flechinha para cima aí. E a gente sempre, por regra de 3, né, procura começar a nossa comparação por intermédio daquele número que está na diagonal do valor desconhecido. Então, eu vou começar pelo 15. Olha, 15 litros de água são gastos com uma descarga. 60 litros, ou seja, mais litros, serão gastos com mais descargas ou menos descargas? Bom, para ter mais litros, mais volume, eu tenho que ter mais descargas. Mais e mais, sinais iguais, duas grandezas diretamente proporcionais. Por isso, flechinha para cima nas duas. E aí, como é proporção direta, pessoal, é só multiplicar cruzado. 15x igual a 60, x igual a 4. Então, eu precisaria de 4 descargas
né, na descarga não ecológica para eu obter aí os 60 litros. Legal? Muito bem. Agora vamos para a bacia ecológica. Na ecológica eu também vou comparar o número de descargas com água. E o enunciado diz o seguinte, que uma descarga da bacia ecológica, eu gasto 6 litros. Se eu der 4 descargas, que é o que a gente acabou de encontrar, quantos litros de água eu vou gastar? Mesmo esquema, pessoal. Regra de 3 simples e direta. Se uma descarga gasta 6 litros, mais descargas vão gastar mais água. É uma regra de 3 simples, direta, multiplicou cruzado, y vai ser igual a 24 litros. Quer dizer, 4 descargas da bacia ecológica consomem 24 litros de água. 4 descargas da bacia não ecológica consomem 60 litros de água. Então, se eu usar a bacia ecológica, eu vou economizar quanto? É só fazer 60 menos 24, 36 litros, alternativa B. Muito fácil, tá vendo? Usamos proporcionalidade direta e encaixando perfeitamente na habilidade que foi proposta. Presta atenção, essa habilidade ela fala exclusivamente de grandezas inversas e diretamente proporcionais. Legal? Vamos para a próxima habilidade. Habilidade 17. Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Analisar informações, blá blá blá. Pessoal, isso aqui é muita retórica. Na verdade, o que interessa é o seguinte, é um problema envolvendo variação de grandezas. Variação de grandezas, sem citar especificamente direta e inversamente proporcionais, significa que pode ser de outro tipo de relação. Pode ser uma relação que envolva exponenciais, logaritmos, função do segundo grau, um monte de coisa. Tá? Mas que não é necessariamente de proporcionalidade. Mas normalmente, tá? O Enem acaba trabalhando essa habilidade aqui com proporcionalidade, consequentemente acaba envolvendo o quê? Regra de 3. Como recurso para a construção de argumentação. Quer dizer, tenho dados, informações, como que eu vou organizar essas informações? É a argumentação. A argumentação, aqui matematicamente, é como é que eu organizo essas informações para uma determinada conclusão que, lógico, advém daquilo que o exercício está pedindo. E vamos propor um modelo aí para vocês. Bora lá então. Enem 2015. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 20.600 camisetas. Pessoal, o que está envolvido aqui nessa história? Quantidade de funcionários, uma grandeza. Quantidade de camisetas produzidas por dia, segunda grandeza. E a jornada de trabalho diária, terceira grandeza. O que eu tenho aqui? 3 grandezas. E como é que eu vou comparar essas grandezas entre si? É um problema típico de regra de 3, composta. Porque eu tenho 3 grandezas para comparar. E aí, o restante do enunciado deixa isso mais claro ainda. Olha lá, eu quero produzir 21.600 camisetas por dia. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Aumentei o número de funcionários. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Eram 6 horas por dia. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Regra de 3, composta. Comparando variação de grandezas. Agora nós vamos para a argumentação. Como é que organiza essas informações para determinar o quê? Quantas horas por dia precisam ser trabalhadas? Vem comigo. Regra 3 composta, uma coluna para cada grandeza. Uma para funcionários, uma para camisetas e uma para tempo ou período. Então, 36 funcionários produzem 5.400 camisetas em 6 horas por dia. Quanto tempo eu vou levar para que 96 funcionários produzam 21.600 camisetas? Pronto. Estruturou a regra de 3. Agora vamos comparar as grandezas. Vamos colocar sempre uma flechinha com sentido para cima ao lado da grandeza que você está procurando, que é tempo. E aí vamos comparar. Vamos esquecer funcionários, vamos pensar em camisetas. Pego os 5.400 que está aqui na diagonal do X.
Para produzir 5.400 camisetas, precisaríamos de 6 horas. Para produzir mais camisetas, 21.600, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Cara, eu vou produzir mais, eu vou precisar de mais tempo. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Flechinha no mesmo sentido das duas. Agora vamos comparar a quantidade de funcionários com o tempo. Pega o 36, que está na diagonal do x, e vamos comparar a partir dele. Cara, 36 funcionários levariam 6 horas para produzir um monte de camisetas. Se eu aumentar o número de funcionários, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Cara, se eu tenho mais gente, eu vou precisar de menos tempo. Então, funcionários e tempo são inversamente proporcionais. Flechinha dos funcionários fica para baixo. Maravilha. E como é que eu organizo essa regra de 3 agora? É sempre assim, pessoal. Quem tem x fica no primeiro membro, na fração, e o resto vai para o segundo membro multiplicando-se. Quer dizer, cada grandeza vai ser uma fração multiplicando a outra grandeza ou as outras grandezas. E a gente tem que inverter alguém? Tem sim. Vamos inverter quem está com a flechinha ao contrário. Então vai ficar 6 sobre x de um lado, e do outro lado 5.400 sobre 21.600 vezes, aí eu inverto, 96 sobre 36. Olha isso. Fechou? Bom, simplifica zerinho daqui e de lá, e dá para simplificar o 96 e 36. Opa, ambos dá para a gente dividir por 12, ó. Aí fica 54 sobre 216, e 96 por 12 dá 8, 36 por 12 dá 3. Dá para simplificar mais ainda. Na verdade, o 54 e o 216 são múltiplos. 4 vezes 54, né? Então dá para dividir os dois por 54. Ficou 1 aqui, 4 aqui. E dá para simplificar de novo agora. 8 com 4, fica 2 em cima e 3 embaixo. X vezes 2, 2x. 3 vezes 6, 18. X vai ser igual a 9 horas. Está resolvido mais um problema aí com regrinha de 3 composta. Legal? Fofo, né? Maravilha, pessoal. Vamos então para a última habilidade desta competência. Habilidade 18. Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Também você vai lembrar que esse tipo de proposta de avaliar, proposta de intervenção na realidade, aparece em todas as competências. Agora, o que significa isso em termos práticos mesmo? Importante dessa historinha aqui. É como é que eu vou utilizar as ferramentas matemáticas aí, certo? Para intervir, significa para gerenciar ou trabalhar situações que têm a ver com o dia a dia, com o mundo ao redor, ou seja, contextualizadamente, mas cujas ferramentas têm a ver com variação de grandezas. Uma grandeza aumenta, a outra diminui, as duas aumentam, as duas diminuem. Não é necessariamente também problema envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcionais, mas como elas relacionam-se entre si. Legal? Beleza? Mas normalmente tem a ver sim com proporcionalidade. Vamos ver o que eu propus de exemplo, até por um consenso das provas do Enem, né, no que apareceu nos últimos 10 Enem aí sobre isso. Questão de 2016. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura a seguir. Olha a figurinha aqui, pessoal. Quem reparou já em marcador de combustível de carro vai perceber que isso aqui está entre tanque cheio e meio tanque. A gente chama isso aqui do quê? De um quarto de tanque, né? Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150, 187, 450, 500 e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Nós estamos trabalhando aqui com variação de grandeza? Sim. Distância e combustível. Pessoal, quanto mais distância você tiver que percorrer, mais combustível você precisa. Ou seja, quanto mais distância, com menos combustível você fica. Interessante. Eu sei que o tanque tem no máximo 50 litros. Ou seja, o limite do tanque é de 50 litros. E que o carro tem
ele faz aí 50 km por litro. Então, qual é o procedimento para resolver esse exercício? Bom, primeiro, quanto combustível nós temos no tanque? Meio tanque mais 1/4 de tanque, que corresponde a quanto? 3/4 de tanque. Beleza. Então, eu sei que o tanque todo tem 50 litros. Eu quero saber, intervir, de que forma? Com esses 3/4 de tanque, quanto que eu posso viajar? Quanto que eu posso percorrer? Sabendo que o meu carro, ele faz 15 km por litro. Tá vendo? Isso é uma intervenção na realidade. Eu tenho como prever aí o quanto eu posso percorrer ou não para não entrar numa fria dentro dessa situação. Legal, legal. Situação do dia a dia, proporcionalidade. E 3/4 de tanque corresponde a quantos litros de combustível? Bom, como o tanque desse veículo comporta 50 litros, 3/4 de 50 corresponde a 37,5 litros. Então, eu tenho 37 litros e meio dentro do meu tanque agora. E como eu sei que na velocidade que eu estou lá, eu faço 15 quilômetros por litro, agora é só multiplicar 37,5 por 15. Eu sei que eu posso percorrer aí, no máximo, 562,5 quilômetros. Como eu tenho as distâncias dos postos, significa que o máximo que eu posso é chegar nesse posto que está a 500 quilômetros de distância do ponto onde eu estou agora, alternativa B. Tá vendo? Variação de grandezas. Que grandezas? Quantidade de combustível, distância a ser percorrida, que no caso aqui são proporcionais de fato. Legal, pessoal? Fechamos aqui então a competência 4. Aguardem a gente aí para ver a competência 5, onde a gente vai trabalhar com funções, relações especiais de variação entre grandezas. Falou? Beijos do Jean, até a próxima. Bye.